Ok, então, dando continuidade ao estudo do livro, o livro chama-se A Essência do Budismo, escrito por Tralgyi Kyabgon Rinpoche. Nós vamos começar o capítulo 6, O Caminho do Bodhisattva. Meditação e ação andam juntas. Eu disse que, segundo o budismo Mahayana, nossas delusões residem em dois diferentes domínios da mente, no aspecto emocional e no conceitual. Eles também podem ser descritos como os aspectos afetivo e cognitivo da mente. Em relação ao aspecto afetivo, surgem emoções como ânsia, avidez, apego, hostilidade, ressentimentos e amargura. Em relação ao aspecto cognitivo, surge todo tipo de confusão, particularmente na compreensão de nós mesmos, o que pensamos que o nosso eu ou ego é. Assim, há uma inter-relação entre os aspectos cognitivo e emocional da mente. Geralmente, essa visão contrasta com a compreensão ocidental que diz que, para raciocinarmos, devemos controlar nossas emoções. Certos românticos defendem o total abandono da racionalidade porque a emoção vale mais do que a razão. Portanto, quem valoriza a racionalidade costuma não valorizar as emoções e vice-versa. Mas do ponto de vista budista, o problema da delusão não emerge puramente de uma fonte, de nossa capacidade lógica ou conceitual, ou de nossas emoções e sentimentos. O problema emerge de ambas as fontes e precisamos compreender bem este fato. Se esse é o problema, precisamos encontrar o caminho que nos leve à solução. O caminho tem muitos aspectos, mas fundamentalmente consiste em sabedoria e compaixão. A compaixão está ligada ao aspecto emocional e a sabedoria está ligada ao aspecto cognitivo. A sabedoria auxilia na classificação de nossa confusão conceitual e de nossas distorções cognitivas. A compaixão nos permite transformar nossas emoções negativas. O derradeiro objetivo do budismo Mahayana não é erradicar essas emoções, mas transformar nossa mente em seus aspectos cognitivo e afetivo. Finalmente, o caminho leva ao estágio da fruição, que também tem dois aspectos. Incrível! Parece que o budismo gosta de números e tudo é agrupado. Tudo vem em grupos de 2, 3, 5 ou algum outro número. Quando simplificamos os estágios de fruição do caminho, identificamos dois aspectos do ser búdico, o mental e o físico. Pela prática da compaixão no caminho, somos levados à compreensão do aspecto físico. Pelo cultivo da sabedoria, compreendemos o aspecto mental ou cognitivo. Eu já disse isso, mas quero recapitular aqui. Bom, essa primeira parte, então, esse capítulo vai falar sobre o caminho do Bodhisattva, né? E, resumindo aqui, o que ele diz é que, basicamente, todos os nossos sofrimentos e as nossas delusões advêm justamente da gente ter essa dicotomia, né? Que a gente lida com as nossas emoções, né? Se a gente conseguisse a todo momento compreender as nossas emoções e entender como é que a mente da gente funciona, a gente conseguiria lidar melhor com as nossas emoções e com as situações que a gente encontra no dia a dia. Tá? Então, é interessante ele dizer aqui, olha, que o problema da nossa delusão, das nossas confusões, dos nossos venenos mentais, não emerge puramente de uma
de uma capacidade lógica ou conceitual, né? Vai mais além, tem muitos aspectos. E quando ele fala de sabedoria e compaixão, a sabedoria seria entender como funciona a nossa mente. E a compaixão está ligada ao aspecto emocional, né? Da gente entender esses sentimentos, compreendê-los e transformá-los, né? E aí ele continua. A pessoa que segue o caminho Mahayana denomina-se Bodhisattva. Nossa, vamos chegar lá, com certeza. O conceito de Bodhisattva encontra-se mesmo na literatura budista inicial. Por exemplo, nas lendas Jataka sobre as vidas anteriores do Buda, antes de seu despertar, ele foi chamado em sânscrito de Bodhisattva. Na literatura Pali, a palavra é Bodhisatta e, em tibetano, Chamchup Kisempa. O conceito de Bodhisattva não é, portanto, uma ideia ou invenção exclusivamente mahayana. Conforme empregada no budismo inicial, a palavra referia-se a alguém que embarca no caminho espiritual e está progredindo rumo à iluminação. Também no budismo mahayana, o Bodhisattva não é equiparado à plena iluminação ou estado búdico. A diferença é que, em vez de conceber os Bodhisattvas como pessoas especiais, com atributos e habilidades especiais, os adeptos do Mahayana sustentam que qualquer um pode se tornar um Bodhisattva. Por isso, a noção de Bodhisattva tornou-se tão importante no budismo Mahayana. A característica mais importante do Bodhisattva é o elemento de compaixão. Embora o budismo inicial se referisse à compaixão relacionada ao Bodhisattva, foi o budismo Mahayana que enfatizou esse aspecto dele. Segundo os adeptos do Mahayana, a iluminação não é atingida individualmente por nosso próprio esforço de alguma maneira pessoal. Ela é atingida em relação aos outros e em interação com eles. Portanto, o elemento da compaixão é enfatizado. Assim, de acordo com a compreensão Mahayana, quando somos egoístas, quando temos uma mentalidade aquisitiva de querer sempre mais, bens materiais, fama, amor, ou seja o que for, perdemos o contato com os outros, perdemos o contato com o mundo real. Vivemos em um mundo totalmente criado por nossos próprios desejos, expectativas e frustrações que não correspondem ao mundo realmente existente. É por isso que o budismo Mahayana fala em superar a dualidade de sujeito e objeto, a dualidade de mente e mundo material. Quando desenvolvemos sabedoria, percebemos que tanto o sujeito e o objeto, como a mente e o mundo material, têm a mesma natureza. Então, em vez de vermos o mundo como hostil ou estranho, vemos que o mundo e nós somos interdependentes. Aí está a possibilidade de desenvolver compaixão. A meditação formal é uma jornada solitária em que enfrentamos os nossos próprios demônios interiores e tentamos controlar e desenvolver a compreensão de nossas próprias forças e estados psíquicos variados, o que pode então levar ao desenvolvimento da sabedoria. Para ser completa, a prática espiritual deve ser complementada por atividades compassivas em situações interpessoais. Bom, vamos fazer uma pausa aqui para a gente comentar algumas coisas assim muito importantes aqui, né? Primeiro, remontando aqui ao título, né? Meditação e ação andam juntas, né? Na realidade, por que a gente medita? A gente medita realmente para ter uma transformação de palavra, corpo e mente em coisas que possam trazer mais felicidade para a gente
e para as pessoas ao redor. A gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar a nossa mente e ao nosso redor, a gente já vai estar fazendo a nossa parte. Imagina se cada um fizesse a sua parte, conseguisse transformar o microcosmo ao redor da gente. A gente consegue atingir o todo, né? E todos nós, quando a gente procura alguma coisa do budismo ou qualquer outra religião, um caminho espiritual, é porque na realidade a gente é um inconformado com as coisas. Que bom, né? A gente é um inconformado com a nossa situação. A gente quer melhorar, a gente quer ser feliz, a gente almeja alguma coisa, mesmo que a gente não sabe o que a gente quer direito, mas a gente quer alguma coisa que preencha a vida da gente, que dê sentido à nossa vida, e a gente busca um caminho. Volto a dizer que o budismo é apenas um caminho, é uma filosofia de vida que é apenas um caminho, não é a melhor nem a pior. É apenas um caminho, e a gente opta por aquilo que preenche mais as nossas necessidades e que consiga realmente nos transformar numa pessoa melhor. Buda ensinou que a gente tem o que a gente chama de natureza búdica. Qualquer um pode se iluminar, né? E basta que a gente consiga tirar os véus que cobrem a visão da gente, a compreensão, a cognição, acho, das coisas como elas realmente são. A partir do momento que a gente consegue compreender a mente da gente, como a mente da gente funciona, a gente consegue mudar. E aqui nesse capítulo fala em sabedoria e compaixão. A sabedoria, ela vem para a gente compreender as coisas, mas se a gente não for imbuído de compaixão, principalmente para com a gente mesmo, a gente não consegue mudar nada. E é importante a gente acreditar que a gente tem essa capacidade de mudança. Se a gente quer, a gente consegue. Ele diz aqui: a meditação formal é uma jornada solitária em que enfrentamos os nossos próprios demônios interiores e tentamos controlar e desenvolver a compreensão de nossas próprias forças e estados psíquicos variados, o que então pode levar ao desenvolvimento da sabedoria. Falou tudo, né? Por mais que a gente aprenda as técnicas, leia livros ou receba orientações, a gente realmente é uma jornada solitária. Então, o empenho da gente é fundamental. Mas a partir do momento que a gente quer mudança, quer melhorar, quer ser feliz, já é meio caminho andado, né? Agora, precisa de disciplina, gente. Sabe, a gente querer só não acontece. Eu costumo dizer assim, se você quer, por exemplo, ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete, né? Não adianta só você querer ganhar na loteria se você não comprar o bilhete. Então você tem que fazer alguma coisa para isso, né? Então é importante. Continuando aqui. No budismo Mahayana, meditação e atividade andam lado a lado, de modo que não há como ter compaixão genuína sem sabedoria. Somente desenvolvendo a sabedoria apropriada, seremos capazes de ter compaixão e de ajudar os outros de maneira imparcial. Isso parece meio óbvio, né? Entendeu? Porque, olha, ter compaixão
com quem a gente ama é fácil, né? Mas ter compaixão com quem enfiou o dedinho na nossa ferida, ou falou aquelas verdades que a gente não queria ouvir, ou mesmo nos roubou, nos assaltou, nos causou mal, nos causou intriga. Como entender que aquela pessoa, na realidade, não nos afetou, né? Como impedir de uma maneira compassiva que aquela pessoa continue pisando no calo da gente? Para entender essas coisas e passar por esses obstáculos do nosso dia a dia numa boa, a gente precisa ter compreensão de como as coisas são, de como as coisas funcionam, é a sabedoria. E a partir do momento que a gente compreende por que aquela pessoa fez aquilo com a gente, ou por que aconteceu isso com a gente, como as coisas acontecem na vida, a gente passa a ter compaixão pela outra pessoa, pela gente mesmo, e passa a ter uma atitude, eu diria assim, mais positiva com relação a todos os obstáculos que ocorrem no nosso dia a dia. Sem sabedoria a gente não chega a isso. E para isso a gente precisa ler, né? Estudar, meditar, para poder entender. Sem a presença da sabedoria, a compaixão pode se tornar degenerada e poluída devido ao nosso egoísmo, sentimentalismo ou necessidade. Conheci pessoas que têm necessidade de ser compassivas em vez de simplesmente serem compassivas. Atividades compassivas devem representar uma forma de ser mais do que uma forma de fazer. Às vezes, agendas rigorosas acompanham toda a ideia de realizar ações compassivas, de modo que a pessoa aparentemente mais compassiva pode ser também a mais dogmática. Ser realmente compassivo significa conseguir relacionar-se com compaixão com uma ampla variedade de pessoas, sem dividi-las em categorias boas e más, em que aquelas do nosso lado são boas e precisam de nosso apoio, enquanto que aquelas do outro lado são más e estão atrapalhando tudo, merecendo assim o nosso antagonismo. Difícil, né? Isso é uma coisa difícil na vida da gente, no dia a dia. E para compreender o lado oposto, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? A gente precisa pensar como o outro pensa, mesmo que seja absurdo, né? Mesmo que seja um absurdo pra gente. Como é que uma pessoa pode agir ou pensar dessa maneira? E ser compassivo sem sabedoria fica difícil. Porque a gente tem que olhar a pessoa e entender ela como um ser humano que quer ser feliz, que fez o que fez por algum motivo, até mesmo por ignorância, e tentar se colocar no lugar dela, entender. Vai além de perdoar, é compreender, né? Tem que ter compaixão do lado com eles. Talvez seja possível. Talvez, vamos lá, continuando. Ativistas sociais muitas vezes correm o risco de resvalar nessa atitude. Qual a atitude que a gente leu agora, né? De ser, às vezes, ter mais atitudes compassivas do que ser compassivo mesmo, né? Então, deixa eu retornar aqui para entender direito. Olha, ser realmente compassivo significa conseguir relacionar-se com compaixão com uma ampla variedade de pessoas, sem dividi-las em categorias boas ou más.
em que aquelas do nosso lado são as boas e precisam de nosso apoio, enquanto aquelas do lado oposto são as más e estão atrapalhando tudo, merecendo assim o nosso antagonismo. Segundo o budismo Mahayana, quando um bodhisattva encontra pessoas que não compartilham de suas ideias, pessoas que pensam ou agem de modo diferente, ele tenta, mesmo assim, adotar uma abordagem liberal e comunicar-se da melhor forma possível para ajudar até mesmo seres que possam ser hostis. É importante reiterar que a compaixão no budismo não é algo passivo. Como já observei, para os ocidentais, as emoções estão estritamente ligadas a sentimentos que não podemos impedir, assim como não podemos impedir uma dor de dentes. Os budistas negam que o mesmo ocorra com as emoções. Uma emoção, como a compaixão, é algo ativo. Podemos optar por experimentá-la e colocar em ação. Bom, o que quer dizer com isso? Que não é fácil, não é uma coisa que vem naturalmente, né? E a gente tem que exercitar a mente para isso. Então, volta a colocar situações no dia a dia da gente, né? Quando a gente está no dia a dia, que ocorre um fato, um acontecimento com a gente, alguma pessoa fez com a gente, tudo. Então, ou alguma coisa que deu errado. É necessário que nessa hora a gente pare, pense, olha para a situação, olha para a pessoa, observe como é que a mente da gente funciona nessa hora, como é que os sentimentos brotam, por que eles vieram. E qual seria a nossa melhor atitude dentro daquela situação? Tanto para a gente quanto para o outro. E é nessa hora que a gente tem a sabedoria ao nosso lado, onde a gente lembra da filosofia de vida que Buda nos ensinou, como lidar com essas coisas, como agir. E a gente exercita a compaixão nessa hora, né? A gente exercita o que a gente chama de bodhicitta, que é aquele sentimento que a gente se coloca no lugar do outro, compreende, entende. Por isso que ele fala aqui que compaixão sem sabedoria não existe, né? A gente tem que compreender, entender. A compaixão não deve equivaler a sofrer com e por outra pessoa, devendo, pelo contrário, brotar da intenção de aliviar o sofrimento do outro. A literatura mahayana define o amor ou bondade carinhosa como o desejo de que os outros possam ter felicidade e as causas da felicidade. A compaixão é definida como o desejo de que os outros possam se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento. São definições muito gerais, mas elas mostram que essa é uma forma ativa de fazer algo. Em vez de permitir que mergulhemos no infortúnio ou no desespero do outro, se nos identificarmos melhor com o sofrimento dos outros, a nossa própria capacidade de ajudá-los diminui. Se identificar aqui não é se colocar na posição do outro para melhor entendê-lo. O que ele diz se identificar aqui é quando você começa a sofrer junto com a pessoa de uma forma de uma forma emocional, e aí você se envolve de uma tal maneira que você se desespera junto com a pessoa e não consegue ajudá-la de maneira nenhuma. Então, quando a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender o sofrimento, não é se desesperar junto com o outro,
é compreender, entender o sofrimento dele, na posição que ele se encontra, mas sem perder a sabedoria de entender e como ajudar. É isso que ele quis dizer aqui. Os psicoterapeutas dizem o mesmo. Terapeutas que se identificam demais com os problemas dos pacientes podem descobrir que sua capacidade de ajudá-los diminui. Isso acontece exatamente porque o terapeuta está totalmente absorvido em toda a dinâmica da situação. Existe uma palavra que se chama, que a gente fala muito no budismo, que é a compaixão estúpida, né? É aquela que você, às vezes, tenta ajudar a pessoa, mas se envolve de uma tal maneira e que você se desespera completamente, se perde e não ajuda em nada a pessoa. Ou então, quando você quer ajudar a pessoa e, de repente, um exemplo, a pessoa está com fome, aí você vai lá e dá o peixe para ela. Você vai acabar com a fome dela no momento, mas quando o peixe acabar, ela vai ter fome do mesmo jeito. Seria mais interessante se você ensinasse a pessoa a pescar. Então vamos lá. Voltando, a gente está lendo sobre o caminho do Bodhisattva, né? Então ele vai discursar aqui sobre como a gente se torna um Bodhisattva, né? Então, recapitulando, ele falou de sabedoria e compaixão. E agora ele passa a falar sobre os dois tipos de Bodhisattva. Há dois tipos diferentes de Bodhisattva. O ideal, o que aspira à iluminação, são chamados Bodhisattvas ideais, fazem parte do panteão budista. No Mahayana, ao contrário do budismo inicial, temos várias imagens diferentes de seres idealizados, mitológicos e reais. Os Bodhisattvas mitológicos, em particular, são vistos como modelos que corporificam certas qualidades. Assim, falamos de Bodhisattvas como Avalokitesvara, denominado Cherenzi em tibetano, Manjusri e Vajrapani. Um Bodhisattva como Avalokitesvara corporifica a compaixão, servindo de exemplo de como se pode desenvolver compaixão. Não é preciso acreditar em Avalokitesvara como um ser real, pelo contrário, a imagem de Avalokitesvara permite refletir sobre como desenvolver em nós mesmos este ideal de compaixão. Similarmente, Manjusri corporifica a sabedoria. Visualizando Manjusri e realizando práticas relacionadas a Manjusri, podemos tentar imitar suas qualidades. Vajrapani corporifica a qualidade da vontade, de modo que sua imagem de servir pode servir de antídoto à apatia para aumentar nossa capacidade de seguir este caminho. O Bodhisattva de Achala, cujo nome significa imóvel, é a corporificação do Samadhi, ou estado meditativo profundo. Visualizando e imitando todos esses Bodhisattvas, estamos usando-os como antídotos a nossas tendências habituais. Deste modo, Manjusri torna-se o antídoto à ignorância, Avalokitesvara ao egoísmo, Vajrapani à apatia e Achala à mente perturbada ou agitada. Estes são os Bodhisattvas ideais. Então ele deu até uma pincelada, né? Por que a gente tem esses Bodhisattvas nas nossas práticas, né? Como eu disse, tudo dentro do budismo tem um significado. Então, quando a gente faz as práticas
desses bodhisattvas e faz a visualização deles, tudo tem um significado. E tudo leva a gente a compreender estes aspectos, cada um Cherise da compaixão, né? Manjushri da sabedoria, e assim por diante. E isso ajuda aqui. A gente é uma forma de meditação, né? E ajuda a gente a corporificar essas qualidades no nosso dia a dia. Outro tipo de bodhisattva corresponde à ideia de que todos têm a capacidade de tornar-se iluminados, de tornar-se bodhisattvas. É preciso distinguir entre esses dois tipos, pois um novato pode se confundir ao ouvir que existem bodhisattvas supostamente idealizados e depois receber o conselho de imitar o seu comportamento para tornar-se um deles. Aqueles que são imagens ideais já corporificam todas as qualidades do bodhisattva, ou pelo menos algumas, mas quem pertence ao segundo tipo precisa cultivar as qualidades de que carece. Nesse segundo grupo, há dois tipos: os que já embarcaram no caminho do bodhisattva e que são bodhisattvas potenciais, de modo que, se surgirem circunstâncias certas, eles poderão tornar-se bodhisattvas. Tornando-se um bodhisattva. Eu vou seguir à frente para a gente poder entender melhor o porquê que ele falou desses dois tipos de bodhisattva. Um é que já está lá, conseguiu. O outro tipo é o que está no caminho, tá? E nós somos bodhisattvas em potencial. Nós estamos no caminho, né? Tá? E como tornando-se um bodhisattva? Como tornar-se um bodhisattva? A única condição necessária e suficiente é gerar bodhicitta, ou mente de iluminação. Bodhi significa iluminação e citta significa coração, como centro do pensamento, sentimento e emoção. Bodhicitta também tem dois aspectos, tá? O aspecto relativo ou absoluto e que é também chamado de aspecto fundamental, né? Aqui ele dividiu em bodhicitta relativa e de aspecto fundamental, mas que normalmente a gente chama de bodhicitta relativa e absoluta. Então, antes da gente continuar, vamos só bater assim, o que é bodhicitta? Né? É você estar com a sua mente voltada para todos esses sentimentos de compaixão para com o próximo, né? Desejando que não só você atinja a iluminação, como ele também. E bodhicitta tem esses dois aspectos, o relativo e o absoluto. Então vamos lá. O aspecto fundamental da bodhicitta, ou seja, da bodhicitta absoluta, diz respeito à natureza da própria mente, ou o que chamamos de natureza búdica. O aspecto relativo é o cultivo e geração de compaixão. O aspecto relativo, o aspecto relativo é o cultivo e geração de compaixão. Para se desenvolver bodhicitta, não basta pensar, de agora em diante farei o máximo para gerar compaixão e superar o meu egocentrismo, porque além de benéfico para os outros, também é benéfico para mim. Temos de assumir um compromisso formal, denominado voto de bodhisattva. Como sabemos, viver com alguém por vários anos em um relacionamento informal é diferente de casar de papel passado. De alguma maneira faz diferença. Suponho que isso ocorra porque, quando assumimos um compromisso formal em público, em vez de simplesmente tomar uma resolução mentalmente, existe um aspecto de promessa nisso.
E quando prometemos algo, aumentam as chances de que cumpriremos aquilo. Assim, Bodhicitta é despertado por meio de um compromisso formal. Gente, esse é o aspecto que tem dentro deste livro, vindo do ensinamento deste Rinpoche, e é um aspecto que é muito pontuado dentro do budismo. Você faz votos no budismo, mas não que você não precise, não que você precise de ter estes votos para você começar a mudar a sua vida. Você pode começar a mudar seus atos, palavras, seus pensamentos, a partir de hoje, a partir do agora. O voto, como ele diz aqui, é um compromisso formal que você faz, tá? Mas você não precisa do voto para começar a mudar a sua vida, tá? Você precisa assumir um compromisso, você precisa assumir uma postura mental de querer mudar, sabe? De querer ter pensamentos, atitudes e palavras diferentes para que você melhore não só a você, mas possa ajudar as pessoas ao seu redor. E para isso, você não precisa de um voto formal. Esse voto formal vem selar aquilo que a sua mente deseja. Assim como tem muitos aspectos da vida da gente que às vezes o ser humano ele é muito assim, ele gosta de rituais, mas às vezes tem muito aspecto da vida da gente que a gente não precisa de um rito, não precisa de um emblema. Quer ver um exemplo? A gente não precisa usar um zen para ser um praticante. A gente não precisa usar uma roupa para ser um praticante. Conheço muitos bons praticantes, excelentes praticantes que não usam um zen, não usam uma chuba. E são praticantes. O ser humano gosta de ritual, né? Então, usa-se o zen quando você faz práticas regulares. Usa-se a chuba, mas isso também é local. Em outros lugares não se usa, em outros lugares usam coisas diferentes. Então, o que a gente precisa para a gente seguir o caminho de um Bodhisattva, para a gente seguir dentro do budismo, a gente tem que assumir posturas mentais. Isso é o fundamental. A gente tem que ter votos para com a gente mesmo. Porque o que passa dentro da mente da gente, só a gente sabe. Eu posso fazer milhões de promessas, sabe? Até cumprir algumas delas fisicamente ou da boca para fora, mas e mentalmente? Isso é que é importante. Porque se a gente não mudar a mente da gente, a gente não consegue ser feliz. A gente não consegue mudar as coisas na vida da gente. A gente vai estar sempre infeliz, sempre faltando alguma coisa. Eu fiz esse adendo porque ele falou de voto, de compromisso, né? Então, o voto, o compromisso tem que nascer na mente da gente, que a gente chama de mente e coração, né? Para depois isso espalhar. Após assumir tal compromisso, ou seja, após assumir esta postura, né, os ensinamentos Mahayana dizem que o Bodhisattva não deve se apressar em atingir a iluminação. Temos a capacidade de adiar nossa própria iluminação pelo tempo que for necessário, porque como Bodhisattva sentimos que é melhor os outros atingirem a iluminação antes de nós. Não temos nenhuma pressa e podemos declarar: trabalharei em benefício dos outros, quero que os outros atinjam a iluminação antes de mim.
Esse é o pensamento fundamental do Mahayana, né? Dentro do Hinayana existe a busca pela própria iluminação. Já dentro da escola Mahayana, o foco de visão muda. O foco da visão eu vou trabalhar para que todos atinjam a iluminação. E dentro do voto que a gente faz do voto de Bodhisattva, a gente faz um voto de que todos atingirão a iluminação antes da gente. A gente vai trabalhar para que todos consigam. Ou seja, a gente não vai a lugar nenhum sem o outro. Então, às vezes, quando a gente vê alguém tendo uma atitude completamente diferente de tudo que a gente imaginou, a gente fala assim, nossa, como é que pode? Que absurdo, como é que pode a pessoa ser assim? A gente não vai a lugar nenhum sem o outro. Entendeu? Enquanto ele não sair daquela situação, eu também não vou atingir a iluminação. Bom, né? Em alguns livros sobre budismo, escritos por estudiosos e praticantes ocidentais, há alguns problemas com essa ideia. Por exemplo, Peter Harvey, autor de uma introdução ao budismo, questiona: se um bodhisattva não é o mesmo que um Buda, como é possível tal pessoa conduzir outras a um estado da iluminação, mesmo tendo o desejo de fazê-lo? O bodhisattva pode estar iludido ao pensar que pode fazê-lo, pois conduzir os outros à iluminação pressupõe-se a posse de certas habilidades. O livro de Paul Williams, Budismo Mahayana, levanta uma questão diferente. Não será problemático falar no adiamento da iluminação? Pois isso levanta a possibilidade de ser preferível não embarcar no caminho do Bodhisattva. Se outros obterão a iluminação enquanto você, como Bodhisattva, permanecerá na condição do Sansara. Então ele citou esses livros que questionam, né, esse voto que a gente faz, os outros primeiro, depois a gente. O negócio não é levar todas essas afirmações ao pé da letra, mas entendê-las em relação à atitude. Desenvolvendo-se a compaixão infinita que um bodhisattva é capaz de desenvolver, a iluminação fica mais próxima, enquanto sem esse tipo de compaixão ela fica distante. Mesmo querendo desesperadamente tornar-se iluminado, não se consegue. Chogyam Trungpa Rinpoche ofereceu uma imagem bem viva disso. Ele disse que embarcar no caminho do Bodhisattva de forma apropriada é como estar em um veículo pré-programado para levá-lo ao destino, mesmo que você não queira ir para lá. Acho que é assim. Se você tiver a atitude correta, atingirá a iluminação. Faça o que fizer. Essa realmente é a atitude mahayana, conforme transmitida oralmente. Mas se você se fixar nos textos que não explicitam que é assim que se aborda o caminho do Bodhisattva, poderá levar muito tempo ao pé da letra. Santideva afirma, no primeiro capítulo do Bodhisattva, que eu possa me tornar um abrigo para o desabrigado, que eu possa me tornar um alimento para o faminto, que eu possa me tornar uma ponte para quem quer atravessar águas turbulentas. Obviamente, Santideva não deseja ser um mago capaz de transformar literalmente essas coisas. Sendo assim, devo acrescentar que isso realmente significa que realizar atividades compassivas para com os outros deve ir além das atividades físicas, como alimentar o faminto. Isso é muito controverso, né, para quem chega e observa o budismo, né, porque a gente observa que dentro do budismo existem ações caritativas, de caridade, mas não tanto quanto a gente
esperaria que tivesse, a partir do momento que a gente fala em compaixão, em ajudar o outro e tudo mais. Mas como é que você pode ajudar o outro se você não ajuda você primeiro? Como é que você pode ajudar realmente o outro se na sua ajuda não tem uma postura mental de ajuda realmente? Então, o que ele está falando aqui é que você primeiro transforme a sua mente, a sua postura mental com relação ao outro, para que depois você, agindo, essa sua ação possa realmente ser efetiva. Então, isso é fundamental. E isso lembra um pouquinho a oração de São Francisco, né? Para a gente ver que existe um denominador comum, né? Então, só para finalizar aqui, eu vou repetir isso, que é muito importante. Que eu possa me tornar um abrigo para o desabrigado, que eu possa me tornar alimento para o faminto, que eu possa me tornar uma ponte para quem quer atravessar águas turbulentas. E isso, gente, vai além da caridade física. É claro que sempre que possível devemos tentar fazer coisas assim, né? Atividades físicas, né? Caridade física, como alimentar o faminto, dar abrigo, enfim. Claro que sempre que possível devemos tentar fazer coisas assim, mas quando for impossível fazê-las, não devemos pensar: se eu não disponho dos meios físicos, uma mera atitude mental não aliviará o sofrimento dos outros. Meu esforço será em vão, simples perda de tempo. Não devemos desistir da prática. Desejar que os etíopes, por exemplo, sejam aliviados do sofrimento pode ter um enorme efeito benéfico, mesmo que fisicamente nada tenha mudado para eles. A atitude é realmente a coisa mais importante. Se tivermos a atitude correta, resultante da sabedoria, qualquer ação que iniciarmos, movidos pela compaixão, será eficaz e estará em harmonia com a situação. Mas, sem tal visão aberta e ampla, mesmo que estejamos preocupadíssimos com o bem-estar e justiça social, nossa atitude poderá ser matizada ou poluída por nossas próprias delusões ou obscurecimentos da mente. Bom, então, resumindo esse capítulo de hoje, que ele começa a falar sobre o caminho do Bodhisattva, né? Ele enfatizou, então, o que é Bodhicitta, né? Qual é a nossa atitude mental que a gente deve ter para com o próximo e para com a gente mesmo, tá? E enfatizou como é que a gente começa a se tornar um Bodhisattva. É através da mudança da nossa postura mental com relação a nós e aos outros. E também citou, né, o exemplo dos Bodhisattvas aos quais a gente deve seguir, né? Citou o caso de Charanzi, Manjushri, Vajrapani e Achala. E com isso fica aqui a mensagem de hoje, né? Tá? Que a atitude mental, a postura mental é realmente a coisa mais importante. E para mudá-la, a gente precisa do quê? De sabedoria e compaixão. Ok? E assim a gente finaliza o capítulo 6. Muito obrigada.